E aí, galera da plataforma, vamos dar continuidade ao nosso curso de presidencialismo e as funções de Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. Falei um pouco do Legislativo, também do TCU, do Tribunal de Contas da União, da forma de fiscalização do Estado, e agora estou falando um pouquinho de Poder Executivo, presidencialismo e parlamentarismo. Até porque o parlamentarismo no Brasil já foi discutido em 1961, e depois em 1993, nós tivemos 2 referendos aí, e o Brasil se tornou parlamentarista em 1961. E o primeiro-ministro foi Tancredo Neves, até para enfraquecer o governo de João Goulart, né? Naquela época o João Goulart ia assumir, aí foi até 63, quando ele foi assumir, veio a ditadura militar. O mais importante é que o presidencialismo, nós temos o presidencialismo já uma tradição, né? que é a figura do presidente que acumula a chefia de governo e a chefia de Estado. Chefia de governo e a chefia de Estado. Quando ele sai do Brasil, ele representa o Brasil. Dentro aqui, ele representa o Poder Executivo. Ele é limitado. Ele é limitado aos poderes. Né? É uma criação norte-americana, o presidencialismo. Né? O parlamentarismo é uma evolução histórica do direito inglês. O primeiro-ministro é quem exerce a função de chefe de governo, recebe a aprovação do parlamento, e se ele perder a maioria parlamentar, ele do voto de desconfiança. Ele dissolve o parlamento e extingue o mandato de chefe de Estado, convocando-se novas eleições. Tá? Então, o exercício do presidente, ele é monocrático, colegial, diretorial e dual. Conceito, né? Por quê? Conceito é esse ele tem uma função de responder de forma externa e responder também de forma interna. Né? Então, você tem aí o presidente da República, chefe do Poder Executivo, mas ele não é chefe do Poder Legislativo, nem é chefe do Poder Judiciário. Ele se submete à Constituição. Não é à toa que quando ele toma posse, ele coloca a mão em cima da Constituição prometendo cumprir. Por isso que o governo Bolsonaro está respondendo em alguns processos aí por causa dessas tentativas de minimizar essa separação de funções e separação de poderes. Tá? Então, essa é a função. Ele governa auxiliado pelos ministros de Estado. No âmbito estadual, quem vai governar são os governadores e os secretários, que comparado aos ministros de Estado. Né? Mandato de 4 anos, reeleição de 4 anos, né? Vai perder o mandato se assumir outra função, se for eleito para outra coisa, aí sim perde o mandato. No âmbito distrital, o governador. Aqui no DF, o governador e o vice-governador. No âmbito municipal, o prefeito. Tudo 4 anos, reeleição, a posse sempre 1º de janeiro. Tem o território também, mas o território é nomeado pelo presidente da República. Nem tem território mais. E aí você tem o que o presidente da República faz. Né? O que o presidente da República tem que fazer? Nomear ministro de Estado, exonerar, né? Dirigir a administração pública, iniciar processo legislativo. Ele dá início ao processo legislativo, ele deflagra os PLs, projeto de lei, veta projeto de lei parcialmente, ele tem o que nós chamamos de controle de constitucionalidade prévio, ele veta lei que foi aprovada, né? Ele organiza o seu funcionamento da administração, ele celebra tratado, decreta estado de defesa e estado de sítio. O estado de sítio é mais gravoso, o estado de defesa 30+30. Ele executa e decreta intervenção federal nos estados, se necessário for, nas hipóteses previstas na Constituição. Quando o Estado não paga a dívida fundada, quando o Estado desobedece a norma judicial, quando o Estado viola frontalmente os princípios da Constituição, né, os direitos e garantias fundamentais. Então ele nomeia magistrados, está nomeando o ministro Supremo, declara guerra, celebrações, condecorações e distinções honoríficas. Então ele plano orçamento. O orçamento agora vai terminar do Bolsonaro. Ele vai governar até 2022. 2022 ele vai apresentar o orçamento para 2023. Então o novo presidente vai governar com um novo orçamento, né? Extingue cargo e outras atribuições, né? Ele aí tem algumas atribuições que podem ser delegadas, né? Ele pode delegar, tem algumas coisas que é competência privativa dele, né? Então o presidente ele tem uma série de assessores, né? O advogado-geral da União, os ministros de Estado, às vezes ele delega uma atribuição com a carta de plenipotenciário para o ministro das Relações Exteriores celebrar um tratado, um pré-tratado, mas ele
e quem vai assinar o tratado depois é ele, né? Então você tem aí uma função que em tese não pode ser delegada, mas ele vai regulamentar também os decretos autônomos. Os decretos autônomos são esses: a competência privativa do presidente da República para promulgar e fazer leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então a lei vem, quem vai regulamentar vai ser o poder executivo, tá bom? E ele tem que ser brasileiro nato, brasileiro nato, direitos políticos, ter votado, capacidade ativa e passiva, alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral, fidelidade partidária, filiação, tem que ser o presidente está sem partido, foi eleito pelo PSL e saiu, né? Idade mínima 35 anos, nem pode ser analfabeto, e também não ser inelegível nos termos do artigo 14, parágrafo 7º, tá bom, da Constituição, tá bom? Então, todo o processo eleitoral, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, para falar um pouquinho do Poder Executivo, terminar o Poder Executivo. Um abraço.